Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Existe a primeira e a segunda carta. Nós vamos na primeira. Paulo aos Tessalonicenses, e vamos ler dois versículos. Capítulo 1. Vamos ler o versículo 2 e 3. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3. Em reverência à palavra de Deus, mais uma vez, vamos nos colocar de pé. E como são dois versículos só, vamos ler juntos, em nome de Jesus. Todo mundo achou? Vamos lá então. Tessalonicenses 1, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, te damos graça pela tua palavra, porque o Senhor, além de nos deixar o Santo Espírito, que nos encaminha, que nos mostra, que nos ilumina, o Senhor deixou a tua santa palavra, escrituras sagradas, que nós podemos, Senhor, agora ler. Senhor, há tantos no mundo que não as têm. Nós temos tantas em tantas versões, que nós não podemos, Senhor, ter desculpas diante do Senhor, porque nós temos a Bíblia nas nossas mãos, temos a palavra de Deus conosco. Queremos te agradecer, Senhor, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, de forma a entendermos aquilo que o Senhor quer e nos instruir nesta manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Podeis assentar. Ontem à noite, eu e a Gisele fomos convidados para um aniversário de uma família muito querida, uma jovem, e nós estivemos no aniversário. Isso acontece comigo, mas acontece com você também. Sempre que você vai a um ambiente diferente, você começa a prestar atenção nas coisas, não é? Como as pessoas estão vestidas, não é? Ou só isso acontece comigo? Todo mundo faz isso, né? Como é que as pessoas estão vestidas, como que as pessoas sentam, como que as pessoas comem, quem está na festa, se são mais jovens, se são mais idosos. A gente tem essas percepções. Se a festa está alegre, ou as pessoas estão ali, né? A música está tocando, está todo mundo com a cabeça baixa. Então, são percepções que a gente tem na nossa vida, em qualquer ambiente que a gente vai. Então, eu tive essas percepções ontem. Foi uma festa muito alegre, muito divertida. A menina completou 30 anos, graças a Deus. Uma família amabilíssima, são católicos, né? Mas amam o Senhor e vai, olha, vamos ter festa por aí, bolo vai chegar. Foi na festa de 60 também, olha só, sábado de festa, hein? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Paulo aqui está falando da igreja dos Tessalonicenses. E Paulo, quando passou pela igreja de Tessalonicenses, ele observou algumas características dessa igreja. Esta igreja tinha algumas características. E aí eu te pergunto, quero fazer uma pergunta para você. Vamos imaginar que alguém venha aqui na nossa igreja e fique aqui uns 15 dias. Mais ou menos, 20 dias. Fique aqui conosco, conviva conosco, venha na nossa escola dominical, venha no nosso culto. Vamos fazer um almoço, participa do almoço. A minha pergunta para você é o seguinte: que impressão essa pessoa, depois de 20 dias, levaria da nossa igreja? O que essa pessoa levaria embora? O que essa pessoa falaria a respeito da nossa igreja? Como que está a nossa percepção de nós próprios? Como que nós estamos à vista de outros? Como será? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir sobre isso? De que a igreja precisa demonstrar, a igreja precisa ser igreja? Olha que interessante o que Paulo viu. Paulo viu 3 coisas na igreja de Colossenses. Versículo 3. Recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai. Primeira coisa, a operosidade
da vossa fé. Segundo, a abnegação do vosso amor. E em terceiro lugar, a firmeza da vossa esperança no Senhor. Três coisas que Paulo viu. E são três coisas que Paulo, se você for lendo os textos paulinos, você vai ver que essas três características são coisas, são marcas, que está na filosofia teológica de Paulo. Paulo sempre vai falar sobre essas três coisas: fé, esperança e amor. São coisas que ele olha. Ele vai na igreja e ele olha se a igreja tem fé, se a igreja é uma igreja que tem esperança no Senhor, que espera o Senhor, e se a igreja tem amor. Três coisas que estão ali na filosofia teológica de Paulo. E talvez um dos versículos que mais marque essa filosofia paulina seja 1 Coríntios 13, quando Paulo vai dizer assim, Paulo vai dizer que de tudo o resto vai acabar. A fé vai acabar, a esperança vai acabar, porque um dia aquilo que a gente espera a gente vai alcançar, mas o amor jamais acabará. 1 Coríntios 13, Paulo falando sobre o amor, né? E ele fala sobre essas três. Agora, interessante é vermos o que aconteceu com Paulo quando ele encontra esta igreja. Eu quero convidar vocês a darmos uma olhadinha rápida em Atos, capítulo 17, para você entender como realmente a passagem de Paulo por esta igreja foi rápida. Paulo não ficou meses e meses e meses, 1 ano, 2 anos nessa igreja, não, foi coisa muito rápida. E essas percepções estão presentes na igreja. Capítulo 17 de Atos vai dizer assim: Paulo e Silas em Tessalônica. Versículo 1 diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a eles: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajudando a turma, alvoroçou a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus o único rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e uns mais, após terem recebido deles uma fiança estipulada. Versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Pergunta: quantos dias Paulo ficou em Tessalônica? 3 sábados. E ele deixou uma igreja plantada. Mas não uma igreja simples. Uma igreja que ele começou a carregar no seu coração com uma certa preocupação, porque ele ficou durante 3 semanas ali pregando o evangelho, e teve que meio que sair fugido. Foi isso que aconteceu com ele. Eles saíram fugidos dali, porque houve esse tumulto todo, queriam prendê-los. E o que passou no coração de Paulo? Será que a mensagem que eu preguei, será que a palavra do Senhor, que foi exposta durante 3 semanas, deu fruto? A palavra de Deus. A palavra de Deus não é minha. A palavra de Deus diz que ela nunca volta. Porque a palavra não é de Paulo. A palavra não é minha.
A palavra não é sua. Essa mensagem da cruz, essa mensagem do Salvador, essa mensagem que o Senhor ressurgiu dentre os mortos e é o único rei que reina eternamente, essa é palavra de Deus. E ela prosperará, independente do que aconteça com a igreja local. Mesmo com perseguição, mesmo com infortúnio, mesmo com desgraça sobre a igreja local, a palavra que é de Deus é eterna. E não vai voltar vazia. Ela vai prosperar, vai produzir frutos de arrependimento. Pessoas vão se converter, pessoas vão à cruz, pessoas vão dobrar os seus joelhos diante do Senhor, porque é a palavra de Deus. É promessa de Deus. Mas o que é importante para mim e para você? Porque nós estamos aqui como igreja há muito mais do que 3 sábados. Quanto tempo nós temos como igreja do Rio Comprido? Quanto tempo nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus? Quanto tempo? E será que temos produzido essas 3 características que Paulo, num piscar de olhos, percebeu que na igreja de Tessalônica havia? Fé, esperança e amor? A fé, em primeiro lugar, ela precisa ser uma fé operosa. O que é uma fé operosa? É uma fé atuante, é uma fé que trabalha, é uma fé ativa. A nossa fé tem que nos mover, nos empurrar para frente. A fé não pode ser algo apático. A fé não pode nos botar para baixo. A fé nos joga para cima. A fé nos empurra. A fé em Cristo Jesus nos coloca para cima, meus irmãos. Ela ativa o nosso ser, ativa a nossa caminhada. Nós precisamos que essa fé viva exploda no nosso coração, exploda na nossa vida, na nossa realidade. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. Precisamos ouvir. Precisamos o quê? Ouvir. Mas ouvir o quê? Que Jesus é o Senhor. Como Paulo expôs em Tessalônica. Paulo falou, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Ele é o unigênito de Deus. Ele é Deus. E Ele veio, e Ele morreu, e derramou seu sangue para nos perdoar os pecados. E não há mais sacrifício, agora vocês estão perdoados. Levanta e anda. Há perdão em Jesus, há perdão em Deus. Não fique deprimido, não fique com depressão, não fique ansioso. Deus é real. Coloque a tua esperança, a tua fé no Senhor. Essa fé ativa o nosso ser e nos impulsiona. Precisamos, como igreja, que essa fé seja uma fé operosa. Não apática, mas operosa. Em segundo lugar, é preciso também aqui como igreja que o nosso amor seja um amor igual ao Paulo viu, um amor abnegado, um amor prestativo, um amor que trabalha, um esforço cuidadoso. Eu já falei aqui mais de uma vez, aqui na igreja, de que o amor na mente judaica não é um sentimento gostosinho no coração. Não é um sentimento que você se arrepia. Não é isso. Amor, para o pensamento judaico, é algo prático. Algo que você entende aqui, você até pode sentir alguma coisa, mas ele te move a fazer. Por isso que em João 3,16 diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deixou a sua glória. O amor move. O amor move. O amor move. Deus deixou a sua glória, saiu de lá, invadiu a nossa realidade. E aquela cruz que era minha, que era sua, Ele carregou. Ele carregou. Ele foi para a cruz, derramou o seu sangue, que era para eu e você ter ido.
Mas Ele fez isso no nosso lugar. No nosso lugar. Porque Ele nos amou. O amor cristão precisa ser um amor que trabalha. Um amor que nos move a trabalhar. Nós não podemos ser cristãos que nós venhamos a dizer que nós somos amor, que temos amor, se um irmão do nosso lado está passando por uma dificuldade, está passando por alguma coisa, isso não mexe com a gente. Isso nos deixa apáticos. Isso não é ser crente, isso não é ser cristão. Ser cristão é se compadecer, como nós vimos no culto das 7 palavras, temos empatia. O amor tem que nos mover a empatia. Se um irmão caiu, está no chão, o que nós vamos fazer? Levantá-lo. Guia ele, levantar o irmão e dizer, irmão, vamos, a caminhada continua. Vamos, a caminhada não acabou. Precisamos ter empatia com os irmãos. Precisamos amá-los de verdade. Muitas vezes acontece na igreja, de a igreja ter algum recurso para investir em alguma área social. Acontece nas igrejas? Acontece, porque isso a igreja faz, tem que fazer mesmo, ação social. Mas quantas vezes temos irmãos dentro da comunidade que naquele mês não conseguiu pagar a conta de luz, não conseguiu pagar a conta d'água, porque o mês continuou, o salário ficou na metade do mês, e o irmão vem desesperado para a igreja, não fala nada, fica com vergonha, né? Mas ele não teve condições. O que o amor cristão deve fazer? Poxa, vou lá, vou pagar a conta desse irmão, vou ajudá-lo esse mês. É o tipo de coisa que deve acontecer na igreja. Nas igrejas menores é mais fácil disso acontecer. Na igreja maior é mais difícil. Mas nós que nos conhecemos uns aos outros, precisamos, em amor, agir. Agir em amor. Amor abnegado. Coisa que Paulo viu. Ele viu isso na igreja de Tessalônica. Uma outra coisa, que é a terceira coisa que Paulo viu lá, uma esperança firme. Uma esperança firme, perseverante, paciente, uma ansiosa. Isso parece que acabou na realidade da igreja contemporânea. Uma ansiosa expectativa pela volta de Jesus. Você já orou para Jesus voltar? Você está esperando Jesus voltar como as crianças, final do ano, esperam quem? Vinha aí, tal do Noel Papai, né? Eles esperam aquele dia. Meus irmãos, nós precisamos esperar o Senhor, desejar ardentemente que o nosso Salvador retorne, que o nosso Salvador volte. Essa expectativa pela volta do Senhor existia na igreja de Tessalônica. A igreja sonhava com a volta de Jesus. Hoje as igrejas sonham em trocar a porta da igreja, botar ar-condicionado, tirar os bancos e botar cadeiras almofadas, né, com almofadas. As igrejas sonham sonhos que não alcançam o trono de Deus. O nosso sonho maior, não importa a cadeira, não importa o piso, porque se não existe nem templo, nem construção, nem nada, nós continuamos a igreja. Existem igrejas por aí, meus irmãos, que são igrejas do Senhor, que se reúnem em cavernas, que se reúnem embaixo de árvores, que se reúnem nos campos, porque não podem nos seus países ter um templo como nós temos aqui. E elas não são igrejas. Elas aguardam Jesus, esperam com ansiosidade pela volta do Senhor. Nós precisamos também que isso renasça no nosso coração. Que esse fogo da espera pelo Senhor arda em nós. Precisamos de uma fé que trabalhe, que seja operosa. Precisamos de um amor abnegado. E precisamos também dessa esperança ansiosa por Cristo Jesus. Eu oro para que Deus coloque nesta igreja, coloque no coração de cada um de vocês, essa fé, essa esperança, esse amor. Para que quando um anjo vir aqui nos visitar, pode acontecer, a palavra de Deus diz que se formos hospitaleiros, não para. E por hospitalidade, tem pessoas que até receberam anjos, mas que quando alguém vir a esta igreja, leve daqui boa
boas impressões. As impressões de fé. Que nós possamos ter uma fé que contamine outras pessoas. Que as pessoas, ao chegarem aqui, dizem: que ambiente de fé, que ambiente de esperança, que ambiente de amor. E tudo começa com a pregação da palavra de Deus. Não existe nada, meu irmão e minha irmã, que fuja à pregação da palavra de Deus. E eu encerro dizendo a vocês que, da minha parte, vocês terão a palavra de Deus. E que esta palavra incendeie o coração de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como nós somos pequenos, Senhor, diante da tua grandeza, como nós somos pequenos, Senhor, diante de tamanha palavra de Deus. Mas nós carecemos, Senhor, que o fogo do teu Santo Espírito incendeie o nosso coração, de forma a amarmos, Senhor, a tua palavra, amarmos, Senhor, a expectativa por Cristo, amarmos estarmos reunidos como igreja, amarmos verdadeiramente uns aos outros, nos suportarmos uns aos outros. Senhor, que esse amor, essa fé e essa esperança possa ser vivido, Senhor, nesta igreja. Em nome de Jesus que eu oro e que eu peço. Amém.